Este é o único mamífero marinho que se alimenta de ervas. Chama-se dugongo. Na costa oriental de África, Moçambique é o único país onde o dugongo ocorre em maior número, cerca de 350 unidades, todas concentradas nos distritos de Inhassoro e Vilanculo, norte da província de Inhambane. Na fase adulta, este animal chega a pesar até 600 kg, atingir 3 metros de comprimento. É uma massa mantida com cerca de 30 kg de ervas marinhas que o dugongo consome por dia. Inicia a gestação aos 15 anos de vida e até aos 60 anos, o limite da sua vida, pode procriar. Em cada gestação de 12 meses, dá um filhote, o qual fica dependente da mãe durante 2 anos. Em termos de vida, eles estão associados a baías e áreas pouco profundas, sempre onde há ervas marinhas. Contudo, são animais capazes também de atravessar áreas muito profundas e com fortes correntes dos oceanos, em certas épocas, quando eles sentem necessidade de fazer migrações. Eles não emigram, não são animais migratórios como tal, como as baleias, mas em certas ocasiões, por exemplo, durante o inverno, eles não aguentam certas temperaturas e eles podem se movimentar para zonas mais quentes. O dugongo partilha algumas características com o maior mamífero terrestre, o elefante. Ele tem estes 2 dentes aqui, que também são os machos têm, tal como o elefante, e também o sistema digestivo do dugongo é semelhante ao do elefante. Eles são chamados animais não ruminantes, ao contrário, por exemplo, do cabrito, do boi, do búfalo. O dugongo é, na verdade, uma das riquezas biológicas mais valiosas existentes na costa moçambicana. O animal está em risco de extinção em todo o mundo. Em Moçambique, durante longos anos, este animal não era protegido. Era um peixe normal. Um peixe normal que até tinha redes. O problema é que era um peixe normal, depois tinha redes de arrasto para dugongo, tinha redes próprias e as pessoas sabiam que, nesta maré, porque o dugongo não se apanha só em qualquer maré. O dugongo tem a própria maré onde ele vem, come aquelas algas mais verdinhas. São algas que nem relvas do campo. São as relvas que são consumidas com dugongo. Então, aquelas pessoas que tinham as redes sabiam que esta maré dá para a gente meter a rede e vamos apanhar uma coisa de 5, 6, 7, 8 dugongos. A pesca de arrasto é nociva aos dugongos. Temos que trabalhar para eliminar pelo menos os fatores humanos, porque o fator natural não podemos prever. Os ciclones são fatores fora do nosso controle. Agora, se nós pudermos gerir o fator humano, melhorar a fiscalização, melhorar as atitudes das pessoas, mudança do comportamento, melhorar o comportamento das pessoas sobre que tipo de artes de pesca, métodos de pesca podem utilizar, que tem menos impacto nos dugongos. Isso pode fazer, ao longo do tempo, a população crescer. O 350 não é muito, é uma população pequenina. Quando os dugongos atingirem números cada vez maiores, como, por exemplo, 200, 1000 ou 2000, eles depois também aumentam a sua taxa de reprodução, ela também intensifica. Além das ações humanas, esta espécie marinha também é ameaçada por fenômenos extremos da natureza, como ciclones, por exemplo. A ocorrência dos ciclones destrói as ervas marinhas, que são o alimento do dugongo. Quando essas situações acontecem, o dugongo também
suspende a reprodução. Então ele, quando há pouco alimento, ele também não faz filhos. Com a passagem do ciclone Fávio em 2007, apareceram mortos em Vilanculo e Inhassoro 13 dugongos. Guissamulo diz ainda que estamos perante situações em que temos uma população pequena de dugongos e, por isso, sujeita a incertezas. Dugongo, por aquilo que eu percebi, é um animal extremamente sensível. Sim. Se ele cai por acidente na rede dos pescadores e o pescador retira-o da rede, ele tem a probabilidade ainda de sobreviver e levar uma vida normal? Ele tem, sim, mas depende de qual é a rede. O dugongo pode aguentar até 8 minutos debaixo d'água. Ele normalmente, a maior parte do tempo, ele fica submerso, mas ele tem que vir à superfície para vir respirar o ar como nós. Ele tem que respirar o ar fora da água. Só que ele consegue reter a respiração, ir para o fundo, alimentar-se ou ficar a fazer outras atividades. Mais ou menos, em média, 8 minutos que ele permanece no fundo. Agora, quando ele cai numa rede, temos que ver, o problema é as redes de pesca de tubarão. São redes colocadas durante períodos prolongados e abandonadas pelos pescadores. Os pescadores deixam e voltam 12 horas depois. Por exemplo, deixam no final do dia de hoje e voltam amanhã de manhã. Então, se um dugongo aparece lá, ele acaba ficando enrolado, não há quem salve. Não existe em Moçambique uma lei específica que obriga a proteção e conservação do dugongo. Segundo Anselmo Gaspar, técnico da Direção Nacional do Ambiente, esta espécie é protegida pela Lei de Florestas e Fauna Bravia. Para além de estarmos a implementar atividades ligadas à Convenção, nós também assinamos o Memorando de Entendimento da Conservação dos dugongos. E agora, neste momento, estamos a coordenar um projeto que está ligado à conservação dos dugongos e também do ecossistema das ervas marinhas, que como sabemos, as ervas marinhas são o alimento dos dugongos. A necessidade de proteger o dugongo começa a ganhar terreno no país. A mensagem é disseminada através de palestras e outras ações afins levadas a cabo junto de pescadores de Vilanculo, no Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto e em Inhassoro. Jorge Vilanculo é um guia turístico, profissão que abraçou após vários anos a dedicar-se à pesca. Natural de Vilanculo, Jorge é formado em mergulho, mas ganha o pão ajudando os turistas a encontrar e desfrutar dos vários pontos de lazer da região. O meu sonho é de ser um dive master, um mestre de mergulho autônomo, sim. E já pensou em fazer um curso sobre isso? Sim. Que já começou a fazer, já começou a... Tive uma bolsa e fez o curso de Open Water no TOEFL com a Bitonga Dive e agora estou a pensar em sair um pouco e fazer Advanced em Tanzânia. Sim. Quando voltar quer ser totalmente mergulhador? Quando eu voltar de lá vou trabalhar mais para ter dinheiro para seguir o curso seguinte. De Open Water vou para Advanced, de Advanced vou para Risk. Open Water é mar aberto, mergulho autônomo no mar aberto, e coisa Advanced é avançado, e Risk é sobre os cuidados que você tem que ter aos clientes. Isso é aquele mergulhador que quando um dos seus turistas passa mal, você sabe o que fazer. Por exemplo, quando ele desmaia ou fica em pânico, você sabe
o que você pode recorrer. Jorge Vilanculo conta que recebe em média mensal 100 turistas nacionais e estrangeiros que visitam as ilhas do arquipélago do Bazaruto. Alguns destes turistas vão a Bazaruto especificamente para ver o dugongo. Jorge fala com autoridade sobre a ocorrência de dugongos, pois já teve várias ocasiões para ver o animal. Quando eu recebo turistas, sempre eu faço primeiro o briefing e aconselho aos turistas para estarem calmos e digo quanto tempo vamos levar da costa até ao lugar, ao canal onde podemos ver os dugongos. E quando chegarmos lá, encontrarmos um dugongo, como que podemos agir? Sim, porque o dugongo dos animais é uma das espécies que não gosta de muito barulho, ele gosta de calma e não gosta que as pessoas se aproximam nele. Sim, sim. E tem sido fácil ver dugongos? Isso ali depende da maré e o tempo, porque quando o tempo está mal, fica um pouco difícil para nós vermos, porque não é um dos animais que sai na superfície e leva muito tempo. É um dos animais que sai por pouco, respira, inspira, depois vai para baixo. Em finais da década 80, o Fundo Mundial para a Natureza, mais conhecido pela sigla inglesa WWF, começou a trabalhar no Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto na área de educação ambiental. A atividade da WWF consistia sobretudo em campanhas de sensibilização visando a proteção e conservação do dugongo. Vários estudos foram efetuados de contagens aéreas ou através de inquéritos para estimar a população de dugongos na área. E o WWF conduziu uma pesquisa bibliográfica antecipadamente ao estabelecimento do programa de monitoria. E revelou-se que a população de dugongos era entre 250, estimava-se uma população entre 250 a 350 indivíduos na área, exato. Mas seguindo, as pesquisas aéreas foram diretamente coordenadas pelo WWF com o apoio da NASA e, claro, com a colaboração da Universidade Eduardo Mondlane e o próprio parque. Em 2008 fez-se uma contagem que estimou-se uma população de 135 indivíduos. Em 2009 fez-se uma segunda contagem que estimou-se 200 indivíduos. Ciente dos resultados do seu trabalho e tendo criado bases sólidas para o pleno funcionamento desta área de conservação, a WWF retirou-se do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto. O WWF não pretendia continuar a manter o investimento direto para a gestão ao longo dos anos. Depois de 20 anos, ao longo dos pacotes de atividades que foram implementadas, e garantiu-se a sustentabilidade do parque e o WWF retirou-se. O Bazaruto continua uma área relevante para a implementação de atividades que estão incluídas no Programa Marinho Nacional. Portanto, nós ainda continuamos a trabalhar na área com as associações de pescadores, organizações de sociedade civil, os fóruns e de outras partes interessadas que estão fora da área do parque. A difusão de informação visando a proteção e conservação dos dugongos e outras espécies, como a tartaruga marinha, chegam aos pescadores e às comunidades do litoral. Durante várias décadas, a carne de dugongo era das mais apreciadas nesta região, o que empurrou o animal à beira da extinção. Antes, o dugongo era um peixe normal, que até tinha redes para a captura do dugongo e pronto, nessa altura, antes de termos a informação da extinção, a informação do dugongo ser uma espécie que pode extinguir, e pronto, as pessoas tinham as redes e pescavam e traziam o dugongo, a gente comia a carne, e a carne é muito saborosa.
Contudo, hoje o dugongo é o animal marinho mais protegido, inclusive pelos antigos apreciadores da sua carne. A política da proteção do dugongo começa exatamente quando a gente começa a ter a parte turística interessada em mergulhar, e então a política também em si começou a mudar muito, porque fomos informados que o dugongo, não é só o dugongo, a tartaruga e outras espécies marinhas de proteção. Então, nessa altura, as pessoas, aliás, nós que estamos a viver aqui no litoral, começamos a ter um pouco de consciência, mas era muito pouca essa consciência. Mas depois de a WWF intervir na preservação mesmo e terem o Parque lá Nacional de Bazaruto, começamos a ter a consciência de sabermos que o dugongo era uma espécie em preservação, era uma espécie que podia extinguir. Uma parte dos residentes daqui da costa percebiam que o dugongo devia ser preservado. A outra parte que não tinha informação dizia que era um peixe normal, que aquilo é uma criatura de Deus que nunca iria acabar. Num mês suponhamos que temos 4 marés. Já imaginaste? Eram 4 lançamentos contra o dugongo, que saía muito, mas saía muito dugongo. Então a própria comunidade aqui dizimou o dugongo? Eu creio que sim. Creio que sim, mas isso aí por falta de conhecimento, as próprias políticas. O dugongo não era proibido, era janjungulu. Por exemplo, agora mesmo, se fores a ligar, a dizer, gapa, e o rumelo em janjungulu, ninguém fica, porque é uma carne muito saborosa. Isto é, em cada maré favorável, pelo menos este número de dugongos caía nas redes dos pescadores. Atualmente, as comunidades e os pescadores já tomaram consciência sobre a necessidade de proteger este animal, que tem mais valor quando vivo do que morto. Para proteger o dugongo, de princípio, temos que eliminar a rede malhar. Porque na rede desse da raça, qualquer rede, não é fácil aparecer lá um dugongo, não é fácil. Mas a rede malhar é o inimigo número 1 do dugongo. O pescador de princípio põe a rede não para a intenção de matar o dugongo, mas como é uma rede malhar, malha tudo, prende tudo o que passa naquela zona. Então o dugongo entra lá, é malhado e acaba perdendo a vida. Dugongo é um peixe que não dá para alguém matar, é proibido matar na praia. É um peixe que toda a gente sabe que é proibido, como tartaruga também. Tartaruga é proibido, basta você apanhar tartaruga, é melhor deixar. Dugongo é um peixe que basta chegar, filmar para toda a gente ver, porque por um ano nasce uma vez, é um filho. Já a tartaruga nasce muitos, e nasce fora, não nasce dentro da água, como dugongo. É assim. Então por que é proibido? É proibido porque não pode ser matado por toda a gente chegar e filmar para ver. Sim. Mas então os pescadores não mata porque não come, isca. Só pode tirar com rede e vez em quando, não para sempre. Vez em quando. E também não é fácil também para tirar, porque aquilo anda por cima, não anda por baixo. Anda por baixo quando quer comer algas. Quando é tempo de comer. Só quando é tempo de brincar, pode brincar à maneira. Nesta viagem, Jorge Vilanculo levou-nos à ilha do Bazaruto, onde funciona a administração do Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto. Bom dia, como estão? Também estamos bem. Eu sou o Jorge, sou o vosso guia, e ele é o Júlio, é o nosso marinheiro. E daqui vamos sair para a ilha do Bazaruto, para o Stone. Durante o nosso passeio, se alguém de nós vê um animal do tipo tartaruga, golfinho, dugongo, é só nos alertar para aproximarmos, fazer que vocês vejam melhor. E a nossa viagem daqui para a ilha vai levar cerca de 1h30. E
durante a nossa viagem, se alguém não se sentir bem, é só nos alertar para vermos o que podemos fazer. E se a velocidade também segue um pouco alta, é só nos alertar para procurarmos uma boa velocidade que foi satisfaz. Tá bem? Alguma dúvida? Alguém tem problema de enjoo? Não. Ok? Estão prontos para começarmos com a nossa viagem? Ok. Vamos. Durante a viagem, uma paragem para a verificação do rumo que levávamos. Fizemos cerca de 20 minutos de barco a partir da vila de Vilanculo até aqui a este banco de areia de Mussosso e decidimos então parar aqui para uma breve conversa com o nosso guia, o Jorge. Quanto tempo falta mais daqui até Bazarute? Cerca de 1 hora e 20 minutos. A que velocidade é que estamos a andar? Agora estamos a andar uma velocidade de 50 km por hora. Diga-nos, Jorge, como é que a população aqui está sensibilizada no sentido de proteger esta espécie que já está mesmo em extinção, que são os dugongos? Sei que o Jorge está muito ligado a isso. Sim, a população neste momento está numa boa sensibilização na parte de conservação dos dugongos. Porque posso dizer que 95% dos pescadores, eles sabem que aquela é uma espécie que nós temos que proteger. E quando eles arrastarem pela rede, eles têm que tirar fora. Sim. E os turistas, quando vêm aqui visitar, eles também procuram ver os dugongos e o Jorge, naturalmente, é o guia dessas pessoas todas que aqui afluem para ver, não só dugongos, mas outras espécies marinhas. Qual é a informação que o Jorge normalmente passa para os turistas relativamente aos dugongos? Relativamente aos dugongos, a informação que dou eu explico de como é que é o animal. Depois dali, qual é a cautela que nós devemos ter com o animal? O que é que não podemos fazer para o animal? Sim, para o bem-estar dele também, porque não podemos assustar ele, porque se assustamos ele várias vezes, ele acaba abandonando aquele lugar. Sim. E no outro dia podemos ver e não encontrar mais ele, porque está assustado naquele lugar. A maré não era favorável para visualizar os dugongos. Já passamos uma zona dos dugongos, aos 2 quilômetros daqui. Sim, passamos uma zona e mais em frente temos mais zonas dos dugongos. Depois daquele barco que estamos a ver por lá, tem a segunda zona, a terceira e a quarta lá em Bazarute mesmo. E é possível ver os dugongos assim a olho nu? Sim, é possível, é possível. Mas é preciso, calhar, que eles estejam mais ou menos à superfície? Sim, hoje a maré não está tão bom assim, mas vamos tentar fazer o nosso melhor para ver. O Parque Nacional de Bazarute foi criado em 1971 com o objetivo específico de conservar e proteger o dugongo e a tartaruga marinha. Tumas Shibati, responsável pela fiscalização dentro do parque, explica a essência do seu trabalho nos 1.430 km² em que se estende o parque. A nossa missão diária e os objetivos da criação deste parque é fiscalizar para garantir a existência dessas espécies. Enquanto que, olhando para as outras áreas, por exemplo, fora dos limites do parque, existe a fiscalização sim, mas não é todos os dias. Por isso que acabamos criando um programa de fiscalização conjunta, onde envolvemos a Polícia Lacustre, a Administração Marítima, o Ministério das Pescas, e temos feito isso em nossa região. Nos últimos anos, tem memória de algum dugongo que tenha sido capturado pelos pescadores? Claro que sim. Nos últimos anos tivemos, no ano passado, por exemplo, um caso de um dugongo que foi morto em Vilanculos. Aliás, foram 2 dugongos. Um caso que aconteceu em Vilanculos, pesca noturna, apanharam o dugongo, trazia uma cria, mas a cria acabamos não encontrando porque ela descobrimos que estava a amamentar porque já tirava leite nos seios. E o pescador denunciou o caso de ter morto esse dugongo voluntariamente. Tivemos outro caso também em Vilanculos no ano passado, onde houve morte de dugongo e as pessoas venderam a carne, mas o caso foi até a polícia e o próprio indiciado acabou ficando detido. Nós temos registrado alguns casos não provados e há a ocorrência de algumas mortes de dugongo na zona sul de Vilanculos, até para quem vai a Cabo São Sebastião. O
que isso também nos dá a obrigação de termos que fazer fiscalizações, não só dentro do parque, mas sair muito mais também para fora dos limites do parque, porque senão essas espécies podem desaparecer, porque nós sabemos que essas espécies dependem muito, aliás, precisam muito mais dos sítios onde há ervas marinhas para poder garantir a sua sobrevivência. Existem postos de fiscalização fixos e móveis. Temos um posto em Siton, temos um posto em Benguera, Xizungun, temos um posto em Zengelem e temos um posto em Magaruque. Agora, temos também Santa Carolina, posso falar mesmo de Santa Carolina, também é um posto fixo. E temos os sucursais, que é o posto daqui de Vilanculo, tem um fiscal. Temos em Açor também, que fica um fiscal lá. Então, e temos postos móveis também. Os tais móveis são esses onde o fiscal fica 15 dias, aqui em Santa Carolina, Magarudo fica 15 dias, também é trocado. O parque funciona com um total de 30 fiscais que trabalham com 2 barcos. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto tem um novo parceiro na gestão das atividades deste espaço, ao abrigo de um acordo assinado no ano passado. Chama-se African Parks. O plano da African Parks é de aumentar mais 2 barcos para fiscalização e 1 barco para a área administrativa. Aqui existem e funcionam várias associações de pescadores. Francisco Mutondo é membro de uma das associações que funcionam no arquipélago e conta que 70 pescadores do arquipélago fazem-se diariamente ao mar. Segundo Mutondo, são pessoas devidamente consciencializadas sobre a necessidade de proteger o dugongo. O dugongo, para nós não pescamos, temos conservado o dugongo como nosso símbolo do Bazaruto. É muito importante para nós. Se vermos alguém a matar o dugongo, é o exemplo de matar o meu irmão. Eu prefiro que me mate que não me mate o dugongo, porque recebemos muitas turistas através dele também que vir ver o dugongo. Temos muitos hóspedes através do dugongo, por esta razão que o nosso dugongo é muito importante para o aparelho do Bazaruto. Quando o dugongo entra na rede, nós sempre apelamos ao pescador. Se ver que mesmo que tenha muito peixe, pedimos a ele que pelo menos que perder o peixe, que salva o dugongo. E isso tem acontecido, de fato, os pescadores aceitam fazer isso? Muito bem, aceitam porque já têm informação. Eles já conhecem também o segredo do dugongo, que nós não podemos matar o dugongo. Preferimos que perdermos o dugongo aqui na ilha do Bazaruto. Aliás, perdemos o peixe na ilha do Bazaruto que matarmos o dugongo. Porque o dugongo serve de chamariz aos turistas, a administração do parque está preocupada com o caso de destruição de corais por parte de alguns pescadores. Regina Matusse tem certeza de que a mão humana que destrói vai contribuir para a redução do fluxo de turistas e explica porquê. O turista entra, não quer apanhar pelo menos um coral destruído. Ele entra, quer fazer um mergulho e para ver lá as espécies. Então, se apanha que o coral está destruído, não tem lá o peixe, de facto, isso pode criar um constrangimento para nós. As estâncias turísticas implantadas em Vilanculo, Inhassoro e Bazaruto têm recebido turistas que vêm a Moçambique especialmente para ver o dugongo. As estâncias estão devidamente organizadas para acompanhar os seus hóspedes à expedição. É uma viagem bem planificada, que partimos daqui do resort a uma hora específica e, portanto, vamos até os locais onde podemos observar os dugongos. Existe uma certa hora que a gente deve partir, portanto, que é a hora 30 minutos antes da maré virar, de maré vazia para começar a encher, e é essa hora que a gente parte. Chegamos aos locais antes da maré virar e esperamos nesses locais específicos, né? E é daí que eles, quando a maré vira, começam a aproximar-se para se alimentar de certas ervas que encontram nesses locais específicos. Cada uma das expedições dura em média 6 horas e custa 20 mil meticais por barco.
A atividade turística beneficia também as comunidades. Recentemente, as comunidades do arquipélago do Bazaruto receberam os 20% referentes ao exercício das atividades turísticas de 2017. Foram, no total, 1.500.000 meticais. Uma das comunidades quer construir uma sala de aula para as suas crianças. Já no mar e de regresso ao continente, encontramos o João Jovo e sua família de pescadores. Voltavam da faina. Alguma vez apanhou dugongo neste seu trabalho de pesca? Nada, nunca apanhamos. Mas no dia que apanhares, o que é que vais fazer? Não, devolvemos na água. Uma das principais importâncias do dugongo, não só olhando para aquela que é a parte da existência dessa espécie, porque ela como espécie precisa de ter o direito à vida. Logo, é importante porque as nossas crianças precisam de conhecer essa espécie. Já há outras espécies que praticamente só ouvimos falar, mas nós não conseguimos ver. Então nós temos que abrir o espaço dos nossos futuros filhos, netos e bisnetos, tenham também essa capacidade de poder ver, essa possibilidade de ver esta espécie. No distrito de Inhassoro, mais a norte da província de Inhambane, o cenário é idêntico ao de Vilanculo e Bazaruto. O distrito recebe turistas que, além de visitar as praias, também querem ver o dugongo. Este turista zimbabuiano planeia uma visita especificamente para ver o dugongo. Enquanto o turista passeia pelas praias, os pescadores vão à água para o trabalho e logo pela manhã puxam as redes com o produto da pesca. Enquanto isso, os revendedores se acotovelam para conseguir o melhor pescado para o seu negócio. Os distritos de Vilanculo e Inhassoro, aqui na província de Inhambane, são os que registram a ocorrência de dugongos, uma espécie em proteção e em conservação. Aqui, concretamente, no distrito de Inhassoro, aquelas pessoas que vemos lá ao fundo são pescadores. É este grupo que está já consciencializado em termos de proteção de dugongos. É uma espécie que está em extinção. Do outro lado da vila de Inhassoro, as duas biólogas que trabalham no projeto de proteção e conservação de dugongos fazem a sensibilização. Gilda Fumo trabalha com professores e faz passar a informação sobre a necessidade de se conservar esta espécie marinha. Os professores são um grupo profissional de extrema importância, pois mantêm contacto com alunos que, por sua vez, fazem chegar os conhecimentos aos pais e encarregados de educação. Na Escola Primária Completa de Nhamanhate, no distrito de Inhassoro, os professores demonstram conhecimento com relação à importância do dugongo. Hoje nós vamos continuar com os nossos temas de sensibilização. E hoje nós iremos falar dos dugongos e do seu habitat. São fontes de divisa. De que maneira atrai os turistas? Evitar a destruição das ervas marinhas. Não usarmos também as redes de malha. Essas são as características do dugongo. Aqui podem ver uma imagem do dugongo. Ele tem um corpo ondulado. Ele possui duas barbatanas, uma barbatana caudal e duas peitorais. Além de possuir essas duas barbatanas, o dugongo ele possui mamas. Ele é um mamífero. Então, ele, diferente de um rato, ele possui apenas dois mamelos. Isso quer dizer que um dugongo é semelhante a um homem, entre aspas. Ele também possui apenas dois mamelos. Então, ele pode ter no máximo 2 filhos de cada vez, mas normalmente ele tem um filho de cada vez. Maria Cossa também é bióloga. Faz o mesmo trabalho junto dos alunos do Instituto Industrial e Comercial de Inhassoro. Quando ele come as ervas marinhas, ele come também sementes. Quando come aquelas sementes, elas não são digeridas no estômago do dugongo. Quando ele defeca, as sementes saem com as fezes e quando assentam no solo, volta a brotar uma nova planta, uma nova erva marinha. E sabemos que nas ervas marinhas nós encontramos
muitas espécies, encontramos muitos tipos de peixe, encontramos caranguejo, encontramos ostras, encontramos amêijoas, lulas, chocos e muitos outros animais. E é importante nós tomarmos atenção quando estamos no mar, não poluir a água, porque nós prejudicamos o dugongo e prejudicamos também as ervas marinhas. Controlarmos os nossos barcos, não puxarmos a rede todos os dias no mesmo sítio, porque mesmo aqui na terra acontece, quando nós andamos no capim todos os dias no mesmo sítio, abre um caminho. Então acontece também no mar, quando nós puxamos a rede todos os dias no mesmo sítio, abre-se um caminho e as ervas marinhas podem chegar a morrer. E temos que também respeitar o período de veda. As informações difundidas despertam interesse nos alunos. Falou-se aqui que os dugongos estão em via de extinção. Então, eu queria saber qual é o processo de produção. As igrejas são igualmente envolvidas nesta frente de proteção e conservação do dugongo. A paróquia Santo Eusébio de Inhassoro tem feito a sua parte, tal como confirmou a missionária Catarina Faço. Nós trabalhamos em colaboração com a associação que diz respeito à proteção do dugongo, com as crianças, ensinando as crianças a respeitar este animal e também estas informações que ela recebe vão transmitir em casa, que a maioria das famílias vivem de pesca. E também trabalhamos com os estudantes, os alunos que vivem no internato, também para despertar o respeito ao ambiente, o respeito ao dugongo e também abrir o horizonte, talvez, quem sabe, algum deles amanhã vai ser um biólogo, às vezes nunca ouviram falar de biólogo marinho, por isso eu convidei as jovens que são biólogas para ensinar, dizer que talvez podem colaborar também no respeito ao ambiente, que é a nossa casa comum. De acordo com contagens aéreas efetuadas no ano passado, nos últimos 10 anos, a população de dugongos em Vilanculo e Inhassoro não aumentou e o biólogo Almeida Guissamulo explica porquê. A questão é que quando nós temos 350 dugongos e a taxa de reprodução é de 3%, então estamos a falar de menos de entre 6 a 9 dugongos por ano que nascem, porque nem de todos os animais tem uma pequena parte que é adulta, que eles têm mais de 15 anos, e desses podem nascer por ano 6 a 9 dugongos. Agora, desses que nascem, há muitas ameaças que eles sofrem. O dugongo não tem muitos inimigos naturais quando ele tem um tamanho adulto. O maior inimigo natural dele é o ser humano e as atividades humanas que ocorrem. Os tubarões e outros animais não são capazes de matar o dugongo quando ele é adulto, mas quando ele é pequeno, ele é vulnerável. Agora, há fenômenos que podem que causam mortalidade. Um dos fenômenos conhecidos são os ciclones. Se o ciclone se abate com muita intensidade numa parte da costa onde há muitos dugongos, os dugongos são todos empurrados para a costa. A maior parte é empurrada para a costa e acaba morrendo fora da água. Estamos a falar de dugongos ainda mais pequenos. Mesmo os adultos. Esse é um lado. Agora, os mais pequenos, se eles, a sua taxa de sobrevivência melhora após 1 ano de idade. Nos primeiros anos eles são vulneráveis como qualquer bebê. Podem sofrer mortalidade por qualquer doença, por se perder da mãe, uma série de coisas.